Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. O Labirinto, por William Camargo. Sinto até certo receio em tecer essas palavras. É como se o que estou prestes a escrever não devesse ser escrito. Mas acho que mesmo em tempos modernos, as pessoas devem saber destes fatos. Essa história teve início quando encontrei-me em um bloqueio criativo de quase 2 anos. E antes de começar a de fato lhe contar a história que atormenta os meus sonhos, que provavelmente atormentará os seus, é importante que eu esclareça 2 pontos. O primeiro é que durante este tempo, do qual estou prestes a descrever, eu estava em plenas condições físicas e mentais. E o segundo é sobre minha profissão. Sou jornalista de formação e sempre tive um gosto distinto por casos singulares. Acho que esta palavra expressa bem. Ganhei certa notoriedade sobre um caso de exorcismo que trouxe à tona, e outro sobre uma estátua de uma santa que falava logo antes do amanhecer. Em ambos, fiz questão de trazer meu ceticismo, elucidando o claro descontrole mental em que as vítimas se encontravam. Mas este é diferente. Vos falo de algo cientificamente improvável e que, se não tivesse viajado para vislumbrar com estes mesmos olhos que guiam esta escrita, eu mesmo duvidaria, e talvez até ignorasse. Mas como bom jornalista que sou, termino este parágrafo com o início do texto. Havia 2 anos que nada me brilhava os olhos, até que chegou a mim a história do monastério. O monastério. No interior da Itália, em um pequeno vilarejo na cidade de Deruta, em 1890, um monastério foi criado sob as ordens do Papa Leão. Sua missão era evangelizar fazendas e pequenas comunidades afastadas do grande centro italiano. No entanto, com o tempo, o fluxo de dinheiro cessou e o monastério passou a sobreviver com doações e serviços médicos prestados pelos próprios monges. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a demanda por serviços médicos aumentou e o monastério recebeu a visita de médicos de toda a Itália, interessados no antigo conhecimento dos monges. Estes, contudo, recusaram-se a ensinar, alegando que ali havia um Mavok, um labirinto sagrado que curava os enfermos, mas que não podia ser revelado. Esta palavra Mavok é uma palavra hebraica para labirinto. Ao contrário do que poderia imaginar, essa história não se espalhou. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, o monastério foi praticamente esquecido. Quando os aliados se renderam e a Itália sofreu sanções, o monastério voltou a receber enfermos, que inexplicavelmente eram curados de suas doenças. Em 1978, conheci o monastério. Desde 76 eu não produzia nada relevante, e o que me levou até lá foi um caso de exorcismo. Um homem de 57 anos, segundo relatórios do Vaticano, estava sofrendo uma possessão demoníaca há quase 5 anos. Diversos rituais foram executados, mas a entidade se recusava a deixar o hospedeiro. Até que um dia, o homem foi levado ao monastério e nunca mais teve problemas. Ao investigar esse caso, cheguei à verdadeira história do labirinto. A verdade. Um mês de pesquisas incessantes me convenceu de que eu precisava visitar o local. Com a desculpa de um futuro investimento, viajei para a Itália. A história funcionou. Afinal, eram católicos e gostavam de dinheiro. Críticas à parte, devo adiantar que quase tudo que descobri foi de modo ilegal. De outra maneira, jamais conseguiria. Sabia que o lugar era rústico, com chaves antigas e portas velhas. Preparei-me com chaves mestras e ferramentas simples de arrombamento. Ao chegar em Florença, aluguei um carro e parti.
E os anos que trabalhei na oficina de meu pai finalmente seriam úteis. Após 3 horas de estrada, parei o carro alugado e sabotei pequenos mecanismos. Mecanismos que impediriam o carro de ligar por uma segunda vez. Havia marcado o encontro com o monge responsável às 16 horas. Mas obviamente meu carro não daria partida. Assim, seria convidado para passar a noite no monastério, permitindo-me vagar pelo local à procura do tal Mavok. Mas antes, tentei uma abordagem amigável. Vestindo meu melhor terno e com o aluguel dos sapatos novos, tentei parecer um homem de posses. E eu fui bem recebido por um monge muito idoso, talvez perto dos 80 anos. Era difícil entender o que ele dizia, mas de alguma forma nos comunicamos com o pouco de italiano que eu falava. Frequentemente ele trocava o italiano por latim ou até mesmo florentino, mesmo mostrando ser um homem de posses disposto a fazer uma generosa doação ao monastério. Quando questionei informalmente sobre o tal labirinto, o monge desviou-se da conversa e evitou voltar ao tema. Insisti e por fim ele revelou que não poderia me mostrar, pois o lugar era perigoso. Disse-me que demônios vagavam perdidos por lá e que um deles talvez pudesse me encontrar, caso minha alma estivesse enfraquecida. Fez questão de mostrar a tal porta do acesso ao local, uma porta de madeira reforçada com dobradiças de aço e inscrições tão antigas que até hoje não sei se era latim ou florentino. Senti que aquele era o limite. E meu plano funcionou. O carro, anteriormente sabotado, não deu partida e fui convidado a passar a noite no monastério. Serviram-me uma sopa de batata com pães frescos feitos pelo próprio monastério e honestamente estava muito bom. Fui levado a meu aposento, um quarto simples, uma cama, um criado mudo e um banheiro. Um lugar próprio para hóspedes. E lá fiquei até as 2 da manhã. Enquanto escrevia, me perguntava, será que o monastério tem túneis? Talvez uma masmorra oculta. Um labirinto não parecia caber dentro daquela porta que o monge indicou. Talvez algo subterrâneo explicasse o tal labirinto dos demônios. Decidi sair, levando meu kit de arrombamento e chaves de todos os tipos. O labirinto. Quando os galos nem imaginavam cantar e o sol ainda sonhava em nascer, eu vaguei pelos corredores antigos. Estátuas e pinturas deteriorados me assustavam a cada esquina que eu dobrava. Certifiquei-me de não fazer barulho, usando meias macias e passos cuidadosos. Não havia só uma alma viva, e confesso que titubeei. E quase voltei ao meu aposento, desistindo da ideia. Mas meu faro, por algo incrível, não me enganava. E de fato, não me enganou. Cheguei até a porta, ajoelhei-me e testei chave por chave. Uma das mestras abriu facilmente, levando a um corredor além da porta. Mas aquele não era um simples corredor. As paredes estavam forradas de pergaminhos antigos, pregados amontoados uns sobre os outros, alguns embolorados de tão velhos. Tratavam-se de preces, assinadas por nomes notáveis. Nomes que até eu conhecia, exorcistas de notoriedade e até mesmo 2 papas já falecidos. O corredor possuía apenas uma porta no final, envolta por uma grande corrente presa em um cadeado. Aproximei-me silenciosamente e comecei a tentar abri-lo. Enquanto falhava, vislumbrei pela fresta da porta uma pequena sala iluminada pela luz da lua que entrava por uma janela minúscula. Talvez a janela de uma cela. Fui até a outra extremidade da porta e percebi que a sala estava vazia, exceto pela presença de um homem em uma cadeira de rodas. Sua idade não passava de 30 anos. Estava com o olhar fixo no teto. Um filete de saliva escorria por sua boca e o rosto estava paralisado, como um paciente psiquiátrico. O cheiro de falcatrua já me apetecia. Enquanto insistia sem sucesso em abrir o cadeado, olhei novamente para aquele homem, que pelas roupas e pelo corte de cabelo também era um monge. E foi como se meu coração tivesse sido perfurado pelo terror. Eu parei de tentar abrir e me afastei. Nunca havia sentido aquele medo antes.
eu voltei à porta principal com os olhos ainda arregalados. Fechei-a e fui direto para a biblioteca do monastério. Quando eram quase 4 da manhã, encontrei uma carta de 1897, escrita por um bispo. Compartilho contigo um segredo de extrema relevância. O labirinto ao qual muitos fazem referência não se trata de uma estrutura física no interior do monastério, mas sim da própria mente do jovem monge que lá habita. Este monge, que enfrenta desafios devido a uma enfermidade mental, possui uma mente tão intrincada que confunde até mesmo as forças malignas. Quando o demônio tenta se apossar de sua mente, perde-se em seus pensamentos, incapaz de agir de forma malévola, como se tivesse aprisionado em um labirinto sem saída. Esta descoberta, embora misteriosa, tem nos oferecido uma forma singular de proteção, onde o mal se vê incapaz de causar danos. Mais do que isso, descobri que mais de 8 demônios foram colocados dentro do monge para livrar seus antigos hospedeiros. O que só reforça a singularidade de sua mente e a eficácia desse inexplicável fenômeno. Que essa informação seja guardada com devida discrição, compartilhada somente com aqueles que confiamos plenamente. Que a paz de Deus esteja sempre conosco. Em oração, Bispo Thomas. Ao terminar de ler o manuscrito, senti o mais sincero calafrio de minha vida. O simples olhar congelado daquele monge atormenta-me até hoje. Não faço ideia de que enfermidade o bispo citou, mas aquele monge me parecia um paciente psiquiátrico. Autismo, talvez. Eu não sei, não sou cientista, mas claramente uma condição diversa. E o que de fato um demônio faria com um corpo que nem mesmo o hospedeiro controla? Não vou publicar a notícia, mas deixo aqui meu relato sobre o labirinto do demônio.